Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje, vamos finalizar a nossa tampa de vaso do jogo de banheiro Talismã. Essa daqui é a nossa quarta e última videoaula. Já estão disponíveis aqui a primeira, a segunda e a terceira videoaula. Caso você não tenha visto como fazer nenhuma delas, vou deixar logo abaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então aqui, na terceira videoaula, finalizamos aqui a nossa carreira com um total de 220 pontos altos, fazendo 8 aumentos de cada lado da nossa tampa de vaso. Aqui, então, é o seguinte, finalizamos a nossa carreira aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que tínhamos iniciado. Eu vou minguar estes dois primeiros pontinhos aqui, as 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto e o próximo pontinho alto. Então, eu no próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo. E agora, no próximo ponto, eu vou introduzir a agulha, vou buscar a laçadinha maior e vou fazer aqui o meu primeiro pontinho baixo, certo? Então, aqui eu tenho as minhas 3 correntinhas, eu pulei ela e o próximo ponto, no terceiro ponto eu fiz o meu primeiro pontinho baixo. No próximo ponto, fiz o segundo ponto baixo, no próximo, completei aqui o terceiro ponto baixo, no próximo, o quarto ponto baixo, no próximo ponto, o quinto ponto baixo, no próximo, o sexto ponto, e no próximo, completei aqui, então, 7 pontos baixos, um para cada ponto alto da carreira anterior. Finalizados aqui, então, 7 pontos baixos, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou pular 3 pontos altos de base. No quarto ponto, vou iniciar o meu primeiro ponto baixo dos próximos 7. Então, no próximo ponto, faço o meu segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo. No próximo, o sexto ponto baixo. E no próximo, completei aqui, então, 7 pontinhos baixos, um para cada ponto alto da carreira anterior. Faço agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E pulo 3 pontos altos de base no quarto ponto, vou iniciar o meu primeiro ponto baixo dos próximos 7. E assim vamos fazendo a volta toda. Aqui, então, já completei o segundo ponto, no próximo, o terceiro ponto baixo, no próximo, eu completo 4 pontos baixos, no próximo, 5 pontos baixos, no próximo, 6, e no próximo, completo, então, 7 pontos baixos, sempre um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Após finalizar o de número 7, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pulo 3 pontos altos de base no quarto ponto, faço o meu primeiro pontinho baixo. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada aqui, fazendo toda a volta com essa mesma sequência de pontos e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, trabalhando a mesma repetição que ensinei para vocês anteriormente. Fizemos 7 pontos baixos, um para cada ponto alto da carreira anterior. Após finalizar 7 pontos baixos, é só fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pular 3 pontos de base. Aqui, então, eu já estou no final. Sobrou exatamente aqui 3 pontinhos de base. Venho, então, no primeiro ponto baixo que iniciamos e finalizo a minha carreira fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, vamos minguar apenas o primeiro pontinho baixo. Então, agora eu venho no próximo ponto baixo e vou iniciar aqui, então, o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, completo o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo. E no próximo, o sexto e último ponto baixo desta carreira. Então, vamos ficar com 6 pontos baixos aqui agora, onde anteriormente fizemos com 7. Vamos minguar sempre o primeiro pontinho de cada um dos nossos desenhos. Faço aqui agora uma corrente. E na argolinha de 5 correntes, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7 pontos altos. Finalizados 7 pontos altos, vou fazer uma correntinha. E vou minguar o primeiro pontinho baixo. Vou no próximo ponto baixo e trabalho o meu primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo. E no próximo, o sexto e último ponto baixo, ficando assim. Trabalho agora uma corrente. E na argolinha aqui agora de 5 correntinhas, vou trabalhar 7 pontos altos novamente. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos altos, faço uma corrente e vou minguar o primeiro pontinho baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, 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 um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vamos ficar agora sempre com essa mesma repetição. 6 pontinhos baixos, sempre minguando o primeiro ponto. Faz uma corrente e em todas as alcinhas de 5 correntinhas, vamos trabalhar 7 pontinhos altos, tá bom? Então, finalizei aqui 6 pontos baixos, faço uma corrente, na argolinha, trabalho 7 pontos altos. Após finalizar os 7 pontos altos, faço uma corrente, pulo o primeiro pontinho baixo e trabalho 6 pontos baixos novamente. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma grande adiantada aqui, fazendo a volta toda com essa mesma repetição e já retorno novamente com vocês. Prontinho, já deu uma super adiantada aqui, fazendo a volta toda com essa mesma repetição. Em todos os lugares onde eu tenho aqui os meus pontos baixos, eu minguei o primeiro pontinho e fiquei com 6 pontos baixos de base. Fiz uma corrente e em todas as nossas alcinhas de 5 correntes, vamos ter 7 pontos altos. Finalizei os últimos 7 pontos altos, fiz uma correntinha. Para finalizar a minha carreira, eu vou vir no primeiro pontinho baixo dos 6 pontos baixos que fizemos e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Então, venho no primeiro pontinho baixo, finalizo com um ponto baixíssimo. Vamos minguar agora, pessoal, um ponto baixo apenas. Então, vou no próximo pontinho e vou alongar o meu fio e vou fazer o meu primeiro pontinho baixo. Próximo ponto, vou fazer o segundo ponto baixo. Próximo, vou fazer o meu terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo e no último ponto, vou concluir o ponto baixo de número 5. Então, agora, ao invés de termos 6 pontos baixos de base, vamos ficar com apenas 5, tá bom? Aqui, agora, vamos fazer o nosso ponto siri. Vou fazer uma corrente para iniciar. Em todos os 7 pontos altos, vamos ter a mesma sequência de repetições. Venho no primeiro pontinho, trabalho um ponto baixíssimo e faço uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Aí, vai formando o pontinho siri. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. No nosso último ponto, eu vou fazer o ponto baixíssimo e uma correntinha, que já vai aproveitar essa correntinha para a gente já fazer o nosso espacinho. Agora, eu pulo o primeiro pontinho baixo, vou no meu próximo ponto baixo e faço o primeiro ponto do 5. No próximo, eu vou completar o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. No próximo, eu completo o quarto. E no próximo, completo aqui, então, 5 pontinhos baixos. Aqui vai querer ficar um pouco embabadado, mas na próxima carreira já vai arrumar, tá bom? Então, agora, eu vou dar início com uma corrente e em todos os 7 pontos altos vamos ter a mesma repetição. Vamos fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha para cada ponto alto. Então, no próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente.
Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Vamos fazer assim até finalizar aqui no nosso último ponto. Chegando no último ponto, eu trabalho o ponto baixíssimo e uma correntinha. Aqui, então, eu não preciso fazer outra corrente para ser de separação. Vou pular o primeiro ponto baixo, no próximo ponto baixo, faço o primeiro ponto baixo do 5. E assim eu vou fazendo a minha volta toda com essa mesma repetição de pontos. Então, vou dar uma pequena adiantadinha e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, fazendo a minha volta toda, o meu ponto siri, sempre com a mesma repetição. Em todos os pontos altos, eu trabalhei um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente, até chegar no nosso último ponto alto de número 7. E onde tínhamos aqui anteriormente 6 pontos baixos, ficamos com apenas 5 pontinhos baixos. Para finalizar a nossa carreira, eu já trabalhei aqui no último ponto alto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, eu venho no primeiro ponto baixo que iniciamos e finalizo a minha carreira fazendo aqui um ponto baixíssimo, certo? Aqui, então, pessoal, eu vou fazer 3 correntinhas apenas para não desmanchar aqui os meus pontos. Vou puxar um pedaço maior de fio e vou reservar aqui. Vou fazer agora uma carreirinha de detalhes aqui em rosa para combinar com a cor que eu utilizei aqui no meu detalhe. Vamos trabalhar agora pontos altos duplos. Então, aqui é o seguinte, vou pegar aqui o meu cordão rosa, que foi o mesmo que eu utilizei aqui no meu detalhe. Vou fazer a laçadinha inicial aqui. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha e vou deixar um pedaço maior de fio para fazer o acabamento aqui depois. E vou prender, pessoal, bem aqui do lado, onde eu deixei minhas 3 correntes reservadas, para não ter que cortar o nosso fio depois. Eu vou pular este primeiro ponto baixo, que é onde está minhas 3 correntinhas, vou no próximo pontinho baixo e vou fazer um ponto baixo aqui agora. Feito o meu primeiro ponto baixo, vou pegar o meu pedacinho de fio, vou trazer ele na minha direção, onde eu vou continuar fazendo os meus pontos baixos para já embutir ele aqui agora. No próximo ponto, faço o segundo ponto baixo e no próximo ponto, o terceiro ponto baixo. Nesta carreira, vamos minguar um ponto baixo do início e o do final. Vamos ficar com 3 pontos baixos aqui de base. Aqui agora, eu não vou fazer correntinha. Eu vou laçar 1, 2 vezes o fio aqui na minha agulha. E agora, eu vou introduzir na cabecinha aqui do meu primeiro pontinho alto, tá vendo? Em direção à cabecinha do segundo ponto. Introduzir, eu vou buscar aqui a minha laçadinha. Busquei, eu vou alongar um pedacinho maior de fio. Vou tirar aqui a primeira laçada. Vou tirar a segunda laçada e agora eu vou fechar meu ponto alto duplo, ficando com este detalhe aqui agora. Faço uma corrente de separação, enrolo 1, 2 vezes o fio aqui na agulha. Agora, eu vou introduzir na cabecinha do segundo ponto alto em direção à cabecinha do terceiro ponto alto. Busco aqui o meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada e agora eu vou fechar o meu ponto alto duplo aqui, ficando desta forma aqui agora o nosso detalhe. Faço uma corrente de separação, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Vou introduzir aqui agora na cabecinha do terceiro ponto alto em direção à cabecinha do quarto ponto alto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada e fecho o meu ponto alto duplo, ficando assim. Aí, vai virando os nossos detalhes aqui do ponto siri, tá bom? Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio aqui na agulha. Vou introduzir agora na cabecinha do quarto ponto, em direção à cabecinha do quinto ponto alto. Aqui, então, eu tiro a primeira laçadinha, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando assim por enquanto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha novamente. Vou introduzir agora na cabecinha aqui do quinto ponto, em direção à cabecinha do sexto ponto alto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho meu ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Agora, eu vou introduzir na cabecinha do sexto ponto alto em direção à cabecinha do sétimo ponto alto. Faço aqui, então, o meu ponto alto duplo.
Feito o ponto alto duplo, faço uma corrente, enrolo 2 vezes na agulha. Agora, eu vou introduzir na cabecinha do 7º ponto alto duplo e vou passar por fora. Vou buscar o fio, vou tirar a primeira laçada, vou tirar a segunda laçada e vou fechar o meu ponto alto duplo. Vamos ficar com este detalhe aqui agora, com 7 pontos altos duplos, tá bom? E aqui eu não vou fazer correntinha, vou pular o primeiro pontinho baixo, venho no segundo ponto baixo e faço o meu primeiro pontinho baixo. No próximo, eu trabalho o segundo ponto baixo e no próximo, o terceiro ponto baixo, ficando desta forma aqui, por enquanto, o nosso biquinho. Agora, eu volto a trabalhar os meus pontos altos duplos novamente. Enrolo 2 vezes o fio na minha agulha, venho aqui na cabecinha do primeiro ponto alto para a cabecinha do segundo ponto alto. Trabalho aqui, então, o primeiro ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho agora na cabecinha do segundo ponto para a cabecinha do terceiro ponto. Busco aqui o meu fio. Busquei aqui o meu fio, eu vou tirar a primeira laçadinha, tirei a segunda e fechei o meu ponto alto duplo, ficando assim. Faço agora uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho na cabecinha do terceiro ponto em direção à cabecinha do quarto ponto alto. Faço aqui, então, o meu terceiro ponto alto duplo, ficando assim por enquanto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Agora, eu venho na cabecinha do quarto ponto, em direção à cabecinha do quinto ponto alto. E faço o ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Agora, eu venho na cabecinha do quinto ponto alto, em direção à cabecinha do sexto ponto. Trabalho aqui, então, o nosso ponto alto duplo. Finalizei aqui o ponto alto duplo, faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho na cabecinha do sexto ponto em direção à cabecinha do sétimo ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. O nosso último ponto alto duplo, eu vou introduzir na cabecinha do sétimo ponto alto duplo e vou passar por fora. Aqui eu busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando desta forma aqui. E agora, eu pulo o primeiro ponto baixo, no próximo ponto, faço o primeiro pontinho baixo. No próximo, faço o segundo e no próximo, faço o terceiro. E assim, eu vou fazer por toda a volta da nossa tampa do vaso. Eu vou dar uma super adiantada aqui, então, e já volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, fazendo a mesma repetição que expliquei para vocês anteriormente. Vamos ficar aqui com 7 pontos altos duplos, sempre pegando da forma que eu expliquei anteriormente, tá bom? E onde a gente tinha aqui 5 pontinhos baixos, ficamos com apenas 3 desta forma. Aqui, lembra daquela alcinha de correntinhas que eu deixei reservada? Vamos passar ela para o lado avesso aqui, e após fazer o nosso ponto alto duplo de número 7, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos aqui, dos 3 pontos baixos, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar a minha carreira. Agora, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui, porque a parte que eu fiz aqui em rosa já ficou finalizada. Eu vou apenas embutir esse pedacinho de fio que ficou. E vamos dar continuidade aqui com o fio natural que eu deixei ali reservado, tá bom? Então, eu vou passar aqui o meu fio pro lado avesso, para não ter o perigo aqui de desmanchar aqui os meus pontos. Aqui, como eu já tenho o pedacinho onde eu iniciei, eu vou dar um nozinho aqui para ficar bem garantido aqui e não ter o perigo de desmanchar a minha peça aqui depois, certo? Aqui, depois, eu vou passar entre os pontos aqui com a agulha de tapeçaria e só depois eu vou cortar o excesso. Eu vou deixar para me embutir aqui depois no final. Vou pegar, então, o meu fio que eu deixei aqui reservado e vou voltar a trabalhar com ele. Aqui eu vou desmanchar um pouco das minhas correntinhas. Eu vou deixar apenas uma correntinha aqui agora, certo? Então, agora eu vou vir no ponto baixo do meio dos 3 pontos baixos e vou iniciar aqui no ponto do meio, fazendo o meu primeiro pontinho baixo assim. Agora, eu vou vir bem aqui no encontro do nosso último ponto baixo com o primeiro ponto alto duplo. Aqui eu não fiz espaço, porém, eu vou trabalhar um pontinho baixo aqui desta forma.
Vamos fazer agora pontos picôs. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, eu vou pegar nas 2 alcinhas e vou fechar com ponto baixo, formando aqui o primeiro ponto picô. Eu venho no próximo espacinho de uma corrente e trabalho um pontinho baixo. Faço agora 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o meu segundo ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um pontinho baixo. Novamente, faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o terceiro ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um pontinho baixo. E assim eu vou fazendo até completar 7 pontos picôs. Então, fiz aqui o meu ponto baixo, fechei o meu quarto ponto picô. Venho no meu próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Novamente, subo com 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Formei aqui, então, o meu quinto ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Subo com 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo, formando aqui o meu sexto ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Subo agora com 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Aqui, então, eu formei o meu sétimo ponto picô. Agora, eu vou finalizar com um ponto baixo, bem aqui do lado do sétimo ponto alto duplo, ao lado do primeiro pontinho baixo. Então, aqui eu venho, trabalho um ponto baixo, ficando desta forma aqui. Caso o seu fique embabadado com 7 pontos picôs, quando você finalizar aqui o seu útil de número 6, você pode já prender aqui com ponto baixo, tá bom? Agora, eu vou vir no ponto baixo do meio, vou fazer um ponto baixo, e agora eu vou vir bem ao lado aqui do nosso último ponto baixo, o primeiro ponto alto duplo seguinte, e vou fazer um pontinho baixo, ficando assim. E agora, eu vou repetir os meus pontos picôs novamente. Sempre fazendo 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Venho aqui no meu primeiro espacinho após o primeiro ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um pontinho baixo. Aqui eu vou fazer bem rápido para mostrar para vocês que é super fácil de fazer. Vamos sempre trabalhando 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, fecha com ponto baixo, venho no próximo espacinho, faz o pontinho baixo. Sempre com 3 correntinhas, vem no próximo ponto baixo, faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Aqui, então, eu formei 6 pontos picôs. Como eu expliquei pra vocês, se você achou que com 7 vai ficar embabadado, quando você finalizar aqui o ponto baixo, onde completou aqui 6 pontos picôs, aí você vem aqui no ponto baixo do meio, faz um ponto baixo. Aí, vem aqui no próximo intervalo, entre o primeiro aqui, o último ponto baixo e o primeiro, faz um ponto baixo. Aí, você faz todos aqui com 6, tá bom? No meu, eu vou fazer todos com 7. Então, após finalizar aqui o sexto ponto picô e prender aqui no último espacinho aqui, ao lado do sétimo ponto alto duplo com um ponto baixo, eu faço 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, fecho com ponto picô, baixo, formando ponto picô, e venho aqui ao lado do sétimo ponto alto duplo, do lado do primeiro ponto baixo, e trabalho aqui um pontinho baixo. Assim, eu fiquei com 7 pontinhos picôs, tá bom? Como é apenas uma repetição de pontos, então, eu vou dar uma super adiantada fazendo essa mesma repetição e já volto pra gente finalizar aqui o nosso biquinho final e darmos início ao fundo da nossa tampa de vaso, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, fazendo os meus pontos picôs, ficando desta forma aqui por enquanto. Então, já estou no meu último biquinho. Como eu expliquei pra vocês, vocês podem estar fazendo 6 ou 7 pontos picôs aqui, tá bom? Depende do ponto de cada pessoa. Se você trabalhou com 7 e embabadou, você pode fazer com apenas 6, tá bom? Então, aqui no meu, já estou no meu quarto ponto picô. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo, venho no próximo espacinho, um pontinho baixo. Já estou fazendo o meu sexto ponto picô. Fiz um ponto baixo no último espaço,
Faço 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo, formando o meu 7º e último ponto picô aqui. Para finalizar a minha carreira, eu vou vir no primeiro ponto baixo que iniciamos e vou fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Fiz aqui então o meu ponto baixíssimo, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque a parte de cima da nossa tampa de vaso já ficou finalizada. Vou embutir aqui, então, os pedacinhos de fio aqui que ficaram e volto para darmos início ao fundo da nossa tampa de vaso, tá bom? Aqui, uma dica que eu gosto bastante de deixar para vocês é o seguinte: quando a gente vai embutir aqui o nosso fio, eu gosto de desfiar aqui a minha linha em 2 partes. Como aqui a minha linha é fio 6, vamos ficar com 3 perninhas para cada lado, certo? Então, vou dividir aqui o meu fio, vou passar um dos meus fiozinhos em qualquer outro lado que eu estiver usando e agora eu vou dar 2 nozinhos aqui. Então, dei meu primeiro nozinho e agora dei aqui o segundo nozinho. Eu não aperto muito forte, porque às vezes pode rebentar o seu fio, tá bom? E agora é só acabar de embutir aqui. Para acabar de embutir aqui, o legal é você estar utilizando uma agulha dessas aqui de tapeçaria, porque fica com o acabamento bem melhor. Então, eu vou embutir aqui os meus e já retorno novamente com vocês para darmos continuidade ao fundo da nossa tampa de vaso, tá bom? Prontinho, pessoal, já embuti o pedacinho de fio aqui que ficou. Vou deixar uma foto para vocês verem melhor de como que ficou a nossa tampa de vaso no chão, tá bom? Porque aqui não dá para visualizar direitinho. Aqui eu utilizei uma marcação na cor vermelha para mostrar para vocês o meio da nossa tampa de vaso, na direção aqui das nossas correntes iniciais, tá vendo? Então, eu marquei aqui o meio, o meu conjuntinho aqui de 7 pontinhos baixos do meu bico, tá? Fiz essa marcação apenas para mostrar para vocês melhor onde é o início e onde é o final da nossa telinha. Aqui, então, eu marquei aqui o nosso meio e contei da seguinte forma. Contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 espacinhos aqui. Após contar 4 espacinhos, no conjuntinho de 7 pontinhos baixos do lado, eu marquei aqui no meio do meu conjuntinho, que será aqui o final da nossa tela do vaso, tá certo? Da mesma forma, vamos marcar do outro lado. Tenho aqui o meio da nossa tampa de vaso, vou contar 1, 2, 3, 4 espacinhos. Bem aqui ao lado dos nossos 7 pontinhos baixos aqui à frente do nosso último espacinho aqui de número 4, vamos colocar aqui que vai ser o início da nossa telinha. O nosso início vai ser da seguinte forma, vou virar aqui para facilitar aqui para vocês visualizarem, tá? Então, como eu expliquei para vocês, temos aqui o meio da nossa tampa de vaso, contei 1, 2, 3, 4 espacinhos. No primeiro conjuntinho aqui ao lado do quarto espacinho, à frente dele, vou marcar aqui com o marcador para facilitar. Vou fazer, então, a laçadinha inicial com o fio aqui que você tiver utilizado de mais cores aqui, que foi o cru que eu utilizei. Então, vou fazer o fundo da minha tampa de vaso com o cru. Vou fazer a laçadinha inicial aqui e vou prender ela no pontinho baixo do meio dos 7 pontinhos baixos. Aqui, todos os pontos baixos, temos essas alcinhas aqui na parte de trás. Vou colocar aqui apenas para vocês visualizarem, tá vendo? Nessas alcinhas de trás. Então, vou dobrar aqui para facilitar a execução aqui dos pontos. E em qualquer um dos pontos, pode ser aqui no terceiro pontinho, aqui ou no quarto pontinho, eu vou pegar o meu no terceiro pontinho. Eu vou passar aqui a minha agulha. Passei aqui a minha agulha atrás da laçadinha do ponto baixo, eu vou buscar aqui a laçadinha inicial, vou passar ela aqui e vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Fiz as 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, eu vou fazer 10 correntinhas de separação. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou fazer um ponto alto agora no nosso próximo conjunto aqui de 7 pontinhos baixos, no ponto baixo do meio. Pode ser no terceiro ponto baixo aqui daquele 7. Então, eu conto aqui 1, 2, 3. Você pode pegar apenas na alcinha de trás ou em 2 laçadinhas para ficar mais firme. Aqui eu trabalho, então, um ponto alto. Formei aqui, por enquanto, o nosso primeiro espacinho desta forma.
E assim vamos fazer. Trabalho sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Laço o fio, pulo o espacinho. No próximo conjunto de 7 pontinhos baixos, vou vir aqui no terceiro pontinho baixo, na alcinha de trás, e trabalho um pontinho alto. Fiz aqui o meu ponto alto. Para não ficar essa alcinha aqui muito folgadinha, quando você for fazer o seu ponto alto aqui, você pode estar pegando em 2 alcinhas aqui do lado avesso, tá? Porque aí vai ficar mais firme aqui o seu ponto e não vai mostrar do lado direito. Assim, vai ficar com um acabamento melhor aqui, tá bom? Aí, não mostra pegando apenas nas alcinhas de trás. Então, eu vou fazer assim até chegar na minha próxima marcação. Sempre trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou lá no meu próximo conjuntinho aqui de 7 pontinhos baixos. Vou vir aqui no meu terceiro pontinho baixo, que é 1, 2, 3. No meu terceiro pontinho baixo, ou aqui, se você achar que o seu vai ficar curto, você pode pegar na direção dos seus pontos altos aqui, tá? O meu aqui eu estou preferindo fazer na direção dos pontos altos, ao invés dos pontos baixos. Aí, você vê de acordo com a tensão do seu ponto. Aqui, então, eu vou dobrar, vou pegar aqui na direção do terceiro pontinho alto, porque aqui fica melhor pra gente pegar nas 2 alcinhas da parte de trás, porque aqui fica bem mais juntinho na carreirinha de pontos baixos. Aqui, eu trabalho, então, um pontinho alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Laço o fio, vou no próximo conjuntinho de 7 pontinhos baixos. Aí, como eu expliquei pra vocês, vocês podem preferir ou aqui no terceiro pontinho baixo, ou você pode pegar nessa carreirinha aqui dos pontos altos. O meu eu vou fazer na carreirinha de ponto alto, porque aqui eu vou pegar nas 2 alcinhas que fica aqui do lado avesso, que vai ficar melhor do que eu pegar apenas nessa alcinha aqui do nosso pontinho baixo aqui de trás, tá? Aí, vocês verem qual que o seu vai ficar melhor. O meu eu vou fazer nessas de pontos altos aqui, tá? Então, aqui eu trabalho um ponto alto. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma pequena adiantada e já volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então. Já trabalhei 13 alcinhas de 10 correntinhas e vou fazer o número 14 aqui com vocês. Então, fiz o ponto alto, sempre na direção aqui do meio daqueles 7 pontinhos baixos, e eu optei a pegar nessa alcinha que fica aqui atrás do nosso ponto alto, porque no ponto baixo fica bem juntinho, então no ponto alto fica mais firme pra gente poder pegar em 2 alcinhas assim, tá bom? Então, finalizei um ponto alto, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou, então, nos meus próximos conjuntos de 7 pontinhos baixos, dou uma dobradinha, venho na direção do meu terceiro pontinho aqui, pegando em 2 alcinhas, pegando aqui na direção do ponto alto, naquela alcinha de trás, e trabalho aqui, então, o meu último ponto alto. Vamos ficar com um total de 14 argolinhas aqui, do lado avesso aqui da nossa tampa de vaso, tá bom? Sempre fazendo desta forma, pegando no meio, na direção aqui dos 7 pontinhos baixos. Ficamos, então, com as nossas alcinhas na mesma direção aqui, tá certo? Para fazer a próxima carreira, vamos iniciar com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. E vamos fazer uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Eu vou dar uma viradinha aqui na minha peça, vou para o meu próximo pontinho alto e trabalho um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Faço novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Novamente, trabalho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Assim, eu vou fazer até completar as 14 argolinhas aqui, tá bom? Vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês.
Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantadinha aqui, então, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto e 9 correntinhas de separação. Para finalizar, eu venho na terceira correntinha aqui de onde iniciamos e finalizo aqui a minha carreira trabalhando um ponto alto, ficando desta forma aqui. Para continuar as nossas carreiras, vamos sempre subir 3 correntinhas para iniciar cada uma das nossas carreiras. 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. A partir daí, sempre vamos diminuir uma corrente a cada carreira. Se nessa carreirinha temos 9 correntinhas, na que vamos trabalhar agora, vamos ter apenas 8. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fiz 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto e 8 correntes de separação. Vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E, novamente, trabalho 8 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou no próximo ponto alto, trabalho aqui, então, um ponto alto. Assim, vamos diminuir sempre uma correntinha a cada carreirinha aqui, certo? Eu vou fazer aqui até chegar no ponto alto e 2 correntes de separação, sempre diminuindo apenas uma correntinha a cada uma das nossas carreirinhas. E já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, no fundo da minha tampa de vaso. Iniciei a primeira carreira com ponto alto e 10 correntinhas. E como eu expliquei pra vocês, eu fui diminuindo sempre uma correntinha a cada carreirinha. Então, a primeira foi com 10, a outra com 9, a outra com 8... 7, 6, 5, 4, 3, e estou fazendo de ponto alto sobre cada ponto alto feito e 2 correntinhas de separação. Então, eu venho na minha terceira correntinha que equivale ao ponto alto, finalizo aqui fazendo um ponto alto. Na minha tensão de pontos, não dá para me fazer mais 2 carreirinhas e fechar, porque vai repuxar aqui a minha tampa. Então, eu vou repetir outra de 3 correntinhas aqui para ser equivalente ao tamanho do ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Se no seu ponto não tiver necessidade, você pode continuar diminuindo aqui, tá bom? Então, eu venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, novamente faço 2 correntes de separação. Próximo ponto alto, um ponto alto, novamente 2 correntes de separação. E faço assim até chegar no final. Então, vou ter 2 carreirinhas iguais de ponto alto sobre cada ponto alto feito, com 2 correntinhas de separação. Eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, e já retorno novamente com vocês. Prontinho, já dei uma adiantadinha e estou finalizando a minha carreira igual de ponto alto sobre cada ponto alto e 2 correntinhas de separação. Aqui, então, agora eu vou fazer uma carreirinha agora, subindo com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto e apenas uma corrente para ser de separação. Então, apenas essa de ponto alto e 2 correntinhas é que eu trabalhei 2 iguais. Então, agora eu faço uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar no final. Fazendo uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Se você quiser fazer a sua capa aqui sem ser fechada, de amarrar, você pode parar nesta carreirinha aqui de ponto alto e 2 correntinhas, tá bom? Como a minha eu estou fazendo ela fechada, eu estou continuando aqui a fazer uma diminuição até ficar apenas com pontos altos fechadinhos aqui, tá bom? Se você não quiser fazer ela fechada, aí você pode parar aqui nessa de ponto alto e 2 correntes, ou aqui mesmo com essa de uma correntinha, só que aqui já vai ficar bem juntinho, tá bom? Então, aqui eu já estou finalizando, fazendo ponto alto e uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto e uma corrente. Vem, então, na terceira correntinha que equivale a ponto alto e finalizo aqui a minha carreira ficando assim. A próxima carreira vai ser outra diminuição. Faço 3 correntinhas que equivalem ao tamanho do ponto alto. E agora, eu vou pular o meu espaço, vou direto para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Nesta carreira, eu não trabalho nenhuma correntinha de separação. Faço apenas ponto sobre ponto
e vai ficando desta forma aqui por enquanto, tá bom? Então, como eu expliquei pra vocês, eu vou fazer a capa fechadinha, fazendo ponto sobre ponto aqui agora, nesta última carreirinha. Então, já estou finalizando, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Dou uma viradinha para facilitar a execução dos pontos. Próximo ponto alto, um ponto alto. Vou pular aqui uma correntinha, venho na terceira correntinha e finalizo aqui, então, fazendo um ponto alto, ficando desta forma aqui por enquanto. Aqui, se você quiser finalizar aqui do lado direito, você pode fazer apenas uma carreirinha de pontos baixos. Se não, você pode vir direto aqui na terceira correntinha aqui, que equivale ao tamanho do nosso ponto alto. Vou vir aqui na terceira correntinha e aqui, então, eu trabalho um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira, que vai ficar desta forma aqui o nosso fundinho. Então, fazendo assim, aqui não vai ficar muito repuxado, tá vendo? Se você não quiser que seus pontos finalizem aqui do lado avesso, ao invés de prender ali com ponto baixíssimo, você pode fazer aqui, direto neste primeiro ponto, um pontinho baixo. Aí, você segue fazendo um pontinho baixo aqui. Se você achar que vai ficar embabadado, quando você chegar aqui nessa parte de baixo, você pode estar pulando aqui alguns dos seus pontos. Então, aqui eu vou finalizar o meu com pontinhos baixos. Então, faço um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior. Como eu expliquei, se o seu você achar que vai ficar embabadado, aí você pode pular algum aqui, tá bom? O meu eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, já estou chegando aqui no final. Quando chega aqui na terceira correntinha, eu laço aqui, vou dar uma viradinha aqui no meu crochê, vou voltar no meu primeiro pontinho baixo, vou introduzir a minha agulha aqui, e agora eu busco a laçadinha fechando o meu ponto baixo e fechando aqui já também. Vou puxar um pedaço maior de fio, e aqui agora já ficou finalizada a nossa carreira. Eu vou cortar este pedaço de fio aqui maior, eu vou embutir aqui para não ter o perigo de desmanchar, e quando eu acabar de embutir aqui, eu volto pra gente poder fazer a nossa última carreirinha aqui de pontos picôs aqui, que é opcional. Eu gosto de fazer o pontos picôs para dar acabamento aqui melhor na nossa peça, tá bom? Então, eu vou embutir esse pedacinho de fio aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já embuti o pedacinho de fio aqui que ficou. Como eu expliquei pra vocês, aqui depende de cada pessoa. Se você não quiser colocar os pontos baixos, não precisa colocar, você finaliza apenas com a carreirinha de pontos altos, tá bom? Então, aqui, vou pegar o meu fio natural novamente. Aqui também é opcional, se você quiser fazer um acabamento ou não. Eu vou fazer um acabamento aqui com pontos picôs. Então, vou fazer a laçadinha inicial com a mesma cor de fio que eu utilizei aqui na minha telinha. Fiz aqui a laçadinha inicial, eu vou prender bem aqui onde a gente iniciou aqui a nossa peça. Então, vou prender aqui no mesmo lugar, vou buscar aqui a minha laçadinha inicial. Peguei minha laçadinha aqui inicial, vamos fazer uma corrente como se fosse um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. Eu vou voltar, pessoal, na primeira correntinha feita e vou fazer um ponto baixo para formar aqui o primeiro ponto picô. Aqui, eu vou voltar bem aqui nesse espacinho e vou fazer um ponto baixo. Aqui depende muito da tensão de pontos de cada um. Se você prendeu aqui e o seu vai ficar embabadado, você prende no próximo espacinho, tá bom? Então, aqui, fiz o meu ponto picô. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Feito 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo, formando aqui, então, o ponto picô. Eu vou fazer uma correntinha aqui agora. Vou no próximo espaço e vou prender com um ponto baixo. A correntinha aqui também depende do seu ponto. No meu ponto, se eu não fizer a correntinha, vai ficar todo repuxadinho aqui o meu ponto picô. Então, agora, depois que eu faço o ponto baixo, sempre vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas, fecho com ponto baixo, formando aqui o ponto picô. E após formar aqui o nosso ponto picô, eu vou fazer uma correntinha. Feito uma correntinha, venho no próximo espacinho, trabalho um pontinho baixo, ficando desta forma aqui.
E assim eu vou fazer em todos os espacinhos. Vou fazer 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo. Fechei, faço uma corrente. Vou para o próximo espaço, trabalho um pontinho baixo. Lembrando, se o seu ponto não precisar da correntinha, faça apenas os pontos picôs, tá bom? Então, aqui, como é apenas uma repetição, vou fazer aqui os meus pontos picôs por todos os meus espacinhos. Sempre fazendo ponto picô, uma corrente, vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo, formei o ponto picô, faço uma corrente, próximo espacinho, um ponto baixo. Como é apenas uma repetição aqui, então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal! Já dei uma grande adiantada aqui, então, trabalhando os meus pontos picôs para fazer o nosso acabamento. Eu trabalhei sempre que um ponto baixo em todos os meus espacinhos. Até aqui no meio da minha tampa eu coloquei o meu ponto baixo. Se você achar que não é necessário colocar o ponto baixo aqui, você pode fazer o ponto baixo aqui e já ir direto para o próximo ponto, tá bom? Eu gosto de colocar aqui no meio também. Então, aqui para finalizar o nosso acabamento, fiz o ponto picô, uma corrente, venho no meu último espaço, trabalho um ponto baixo. Aqui, então, vou fazer 3 correntinhas, vou pegar nas 2 alcinhas e vou fechar com ponto baixo para formar o nosso último ponto picô. E aqui não é necessário fazer a correntinha. Então, agora eu vou vir no mesmo lugar onde a gente fez aqui o nosso ponto alto e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo aqui agora. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou puxar um pedaço maior de fio e já vou cortar aqui, porque a nossa capa já ficou, então, finalizada, tá certo? Espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!